chá comigo, um podcast de Tsering Palder. Estes episódios de podcast são chávenas de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas o faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. Comer, dormir, trabalhar, reproduzir-se, morrer. Será que viver é só isso? Uma mera sobrevivência sem rumo, sem utilidade e sem razão de ser? Esta foi a questão que me atormentou durante alguns anos na minha juventude, antes do budismo ter aberto as portas para mim. Tive uma crise existencial relativamente precoce. Tinha 15 anos e no primeiro dia de aulas o professor de filosofia perguntou-nos o que era a filosofia. Perante a nossa ignorância geral, ele deu-nos a resposta: a reflexão humana sobre coisas tais como o sentido da vida. Se tivesse sido fulminada por um raio, não teria ficado mais abalada. De repente, senti que era a pergunta que sempre estivera dentro de mim à espera de ser reconhecida. Qual o sentido disto tudo? Esta luta pela sobrevivência, esta escolha tácita de salvar a sua própria vida e a dos outros, aparece-nos de tal forma como um valor incontestável que nem sequer nos questionamos. Mas afinal, será que o objetivo da vida é a mera sobrevivência? Seguiu-se o que me pareceu ser uma eternidade em busca de um sentido. Na verdade, foram provavelmente apenas uns 2 anos, talvez, durante os quais procurei em todo o lado. Eu li filósofos, eu li a Bíblia, eu li antropólogos, eu fui à missa, eu fui a encontros Bahá'í, mas nada parecia fazer sentido para mim. E de todas as leituras e encontros, conversas, eu trouxe sempre um sentimento de frustração. O sentido teimava em não aparecer, porém eu não aceitava. Era realmente uma recusa, que a vida pudesse ser apenas uma sobrevivência pela sobrevivência, sem qualquer rumo ou propósito. Foram uns anos um pouco desesperados. Em determinada altura, algo me surgiu que apaziguou a minha ânsia. Tomei consciência que no mundo muito sofrimento se deve à intolerância e aos julgamentos que as pessoas fazem umas sobre as outras, à segregação, etc. E ao mesmo tempo, quando fazemos esses julgamentos, pomos-nos completamente de fora, ignorando tudo sobre as condições e as circunstâncias que levaram as pessoas a ser o que são ou a fazer o que fazem. Então, ao me recusar a fazer esses julgamentos sobre os outros, percebi que o que poderia ajudar-me a ser capaz de me colocar no lugar das pessoas, dos outros, era abrir-me a todo o tipo de experiências que alargassem os meus horizontes. E de repente, a minha vida ganhou sentido. Não era o sentido que eu procurava, mas essa busca de experiências tirou-me provisoriamente do impasse. Quando penso nisso, entendo que a minha busca desesperada era uma busca de sentido inteligível, abstrato, mental. E por aí eu não iria encontrar. Até porque não existe uma resposta. Por aí pode-se chegar ao desespero, ao nihilismo, ao vazio, sei lá, até se calhar ao suicídio, se for uma crise realmente grave. Porém, quando a questão desceu da cabeça para o coração, imediatamente algo fez sentido. Quando reconheci nos outros a mesma essência do que em mim, quando me aproximei um pouco da empatia, de imediato a ânsia desapareceu. Conto-lhe isto, não porque as minhas chávenas de chá se queiram autobiográficas. A verdade, agora que penso nisso, até parece que são, porque não é a primeira vez que falo das minhas experiências. Mas enfim, não é por isso, é porque acredito que algumas pessoas por aí poderão ter uma busca semelhante. Mas adiante. Pouco depois desta minha tomada de consciência, o budismo entrou na minha vida e a pergunta ou o que ainda restava dela desvaneceu-se. Na realidade, nunca mais pensei no assunto.
Há algumas semanas vi um post no Instagram que mostrava uma foto do Dalai Lama com a seguinte frase: "O sentido da vida é ser feliz e ser útil." Não sei se ele de facto disse isso, mas é bem possível. Mas em todo o caso fez-me refletir. Indubitavelmente e de forma empírica, tudo o que fazemos, mas mesmo tudo, é sempre ou para evitar o sofrimento ou para alcançar o bem-estar e a felicidade. Por isso, sem dúvida, o sentido ou objetivo da vida é essa busca. Já ser útil, eu vejo mais como sendo o que dá sentido à vida, o que lhe dá significado, valor, propósito. Se não nos sentirmos úteis, parece que a nossa vida fica vazia de sentido. É que, curiosamente, apesar de sermos tão centrados sobre nós mesmos, são as coisas que fazemos pelos outros que mais nos alegram e preenchem. E não só isso. Aquilo que não faríamos por nós, nem com um esforço sobre-humano, fazemos pelos outros com facilidade até. Se é meu amigo ou amiga, poderá já me ter ouvido contar a seguinte história, que me parece ilustrar isto mesmo. Saint-Exupéry, o autor do Príncipezinho, conta no seu livro Terra dos Homens a história de um dos seus amigos, Guillaume, ele também piloto. Guillaume foi um dia apanhado numa tempestade e obrigado a aterrar nas neves eternas dos Andes. Enrolado nos sacos do correio que transportava, Guillaume esperou 48 horas que os aviões de reconhecimento o encontrassem, mas em vão. Finalmente começou a caminhar, sem víveres nem roupas adequadas para se proteger do frio. Caminhou 5 dias e 4 noites sem parar, sob pena de ficar petrificado pelo frio. Em determinada altura, exausto e quase no limite das forças, escorregou e deixou-se ficar, tentado a ceder ao desejo de adormecer. No frio, é fácil deixar-se invadir pelo torpor e dormir para nunca mais acordar. Quando já começava a sentir-se entorpecido, de repente Guillaume pensou na mulher. O seguro ia mantê-la ao abrigo da miséria. Porém, caído como estava numa encosta, o seu corpo rolaria para o fundo de um abismo quando a neve derretesse, na primavera, e nunca seria descoberto. Lembrou-se então que, em caso de desaparecimento, o óbito só é legalmente declarado ao fim de 4 anos, e até lá a sua mulher nada iria receber. Essa ideia foi-lhe insuportável. Então, 50 metros mais à frente, Guillaume viu um rochedo e pensou que se arrastasse até lá e se encostasse a ele, o seu corpo seria encontrado na primavera. À custa de um esforço sobre-humano, levantou-se e, depois de estar de pé, Guillaume caminhou mais 3 dias e 2 noites e foi finalmente resgatado. "O que eu fiz, nenhum animal teria feito", foi o seu comentário, mais tarde, ao contar a sua história. Acho que todos entendemos o sentimento que levou Guillaume a levantar-se e a continuar a caminhar. O que ele não teria feito por ele fê-lo por um ser amado. Então, de facto, faz bastante sentido o que o Dalai Lama diz. Se ser feliz é o objetivo concreto da nossa vida, ser útil é o que lhe dá significado. E este é o chá de hoje. Fique bem e até ao próximo chá. Na sequência do pedido que eu fiz no primeiro episódio deste podcast, de ter algum feedback, várias pessoas me têm dito que não sabem como mandar os seus comentários, pois não existe forma óbvia de o fazer. A forma mais simples é ir ao meu site, tseringpaldron.org, e usar o formulário de contacto que lá se encontra. Ou então enviar um e-mail para tseringpaldron@gmail.com. Obrigada!